Olá, boa noite. Hoje iremos apresentar sobre a estação de bondes do Brás. Seu tombamento pela Condefá foi em 2008 e o seu nome atribuído foi Estação de Bondes do Brás. Já pela Compresp foi em 2014 e o nome atribuído foi Garagem de Trólebus da CMTC. Essa estação, né, foi o último remanescente da rede de apoio de transporte coletivo e foi uma referência, uma referência para os moradores locais. Bom, sabemos que temos os tombamentos, mas existem os interesses que são mapeados e dão a base para o prosseguimento do processo de tombamento. Então vou falar resumidamente os interesses levantados pelo processo da nossa estação. Interesse histórico levantado. Conta o percurso dessa construção ao decorrer dos anos, com a sua primeira edificação feita que pertenceu à Companhia Aviação Paulista, que era a concessionária de serviços de transportes coletivos de São Paulo, e a compra do terreno pela T São Paulo Tramway Light, em dezembro de 1900, onde o local foi transformado em garagens para os bondes elétricos. O interesse arquitetônico exalta o conjunto edificado em tijolos, mantendo eles aparentes no acabamento das fachadas que compõem o volume linear do conjunto, e menciona a nítida inspiração da arquitetura inglesa do período, adotada pela Leibniz em suas instalações de serviço. Já o interesse tipológico diz que a estação de bondes do Brás é o único edifício destinado à manutenção e garagem de bondes que se manteve em uso constante por mais de 100 anos sem nenhuma interrupção, onde a concepção espacial do patrimônio reflete as características operacionais e de projetos do período. O tombamento municipal foi o mais recente que se recaiu sobre o edifício e o mais detalhado. Sua resolução foi a 01 de 2014. Ele leva todas as considerações e fatores mencionados pelo Diário Oficial e pelo Condefat, mas dá algumas diretrizes específicas, como tombar apenas e especificamente esses 7 elementos mencionados. Ele dita a área envoltória que recai sobre o patrimônio, que fica delimitada pela quadra em que ele está inserido. Logo, toda a quadra 55 do setor 25 fica limitada a um gabarito de altura de 25 metros, contabilizando todos os elementos da edificação para garantir a permeabilidade visual para com a estação de bondes. E diz também que a responsabilidade pela fiscalização será feita pela Secretaria Municipal das Subprefeituras e pela Secretaria Especial de Licenciamento. Em seu entorno imediato, na rua José de Alencar, tem o INSS, tem estacionamento, tem indústria e comércio de embalagens, estacionamento com lava rápido, residências, né, entre esses edifícios, uma loja de roupas infantis e uma borracharia. Sua história começa a um quarteirão do terreno atual, situado na esquina da Avenida Celso Garcia com a Rua Costa Valente. Foi construída na última década do século XIX para compor a Companhia de Aviação Paulista que efetuava o transporte coletivo por meio de bondes a burro. Em dezembro de 1900, foi transformada em estação de bondes para abrigar, além dos bondes a burro, os bondes elétricos da Light. Em decorrência da expansão da Light, o terreno foi se tornando pequeno e sem possibilidade de crescimento. Cerca de 1908 foi construída a nova estação do terreno que conhecemos hoje, e a antiga, que ficou apenas para os bondes a burro, foi desativada em 1910. A construção atual foi feita em 1908 pela De São Paulo Tramway Lighting Company Limited, que remodelou as instalações presentes no terreno. O local sempre foi destinado à garagem de companhias de transporte, inicialmente sendo uma garagem para trólebus da CMTC. Ainda hoje permanece sendo uma garagem de ônibus. O conjunto evidencia a forte referência da arquitetura neoclássica europeia, trazida pela companhia com simetria, sobriedade da construção, frontões e cornisas. A maioria das construções presentes no terreno, como os galpões que predominam a ocupação do solo, tem apenas um único pavimento, ressaltando algumas construções com fachadas para a rua que tem 2 pavimentos. É a única referência de autoria se encontra no carimbo assinado pelo vulgo WS. A estação de bondes do Brás é o único edifício destinado à manutenção e garagem de bondes que ainda se mantém em uso ininterrupto há mais de 100 anos. A construção espacial reflete as concepções operacionais e de projeto do início do século XX, com resultado volumétrico único que revela nítida inspiração na arquitetura inglesa do período.
Bem, agora vamos tratar um pouquinho da nossa caracterização do entorno, né? Como a gente já havia mencionado nas apresentações anteriores, a gente tem as áreas verdes um pouco mais na extremidade, né? No raio de 1 quilômetro ali do terreno, ou seja, bem distante do terreno a gente vai ter essas áreas permeáveis. Em quesito de templos religiosos, a gente já tem uma grande densidade, né? Inclusive a gente pode citar o Templo de Salomão, um templo bem caracterizado por sua forma monumental, quase até mesmo como um ponto turístico. Em questão de defasagem, a gente encontra escolas, saúde, segurança. Escolas dentro de um raio de 1 quilômetro a gente ainda até consegue encontrar, mas dentro de um raio de 1 quilômetro a gente não encontra polícia militar, a gente não encontra saúde, a gente não encontra nenhum tipo de segurança e nenhum tipo de prestação de serviço pro bem do cidadão, né? Em questões também de cultura, a gente só encontra num raio um pouco maior do que 2 quilômetros e a gente encontra essa defasagem de pontos próximos da estação. Bom, tratando um pouquinho agora sobre a parte de levantamento fotográfico, nas próximas fotos a gente vai poder fazer uma comparação sobre as fotos de meados de 1910 até meados de 1900 e até 1910, a gente vai ter algumas fotos para comparar com os dias atuais, né? A gente tem a travessa ali da rua José de Alencar com a Avenida Celso Garcia. Temos também os fundos também do terreno com os portões cinza ali no canto inferior à direita. A gente tem essa comparação com as fotos dos dias atuais. Falando um pouquinho sobre essa parte da fachada ali da Avenida Celso Garcia, a gente pode identificar que se manteve, em comparação com as fotos anteriores, né, de 1900 a 1910, as fachadas se mantêm, porém apenas há uma degradação do próprio tempo e também de vandalismo também. Então, mais para frente vamos estar falando um pouquinho sobre essa parte de deterioração dos materiais. Mas em comparação com o resto, né, das outras áreas, a massa do prédio, a massa do bem tombado, ela se manteve. Hoje em dia, se encontrando com uma estação de garagem para os ônibus, ela é bem conservada nesse ponto. Em comparação com as fotos de 1900 a 1915, a gente tem o mesmo tipo de massa do bem tombado. Tratando um pouquinho agora sobre essa parte do entorno, né? A gente tem a Avenida Celso Garcia, a Rua Doutor Costa Valente, a Rua José de Alencar e a Rua João Alves de Lima. Tudo que envolve o terreno, né? Um pouquinho mais para frente a gente vai ter algumas formas da massa em sua questão de altura, a gente percebe a relação dela com o seu entorno, como ela é um pouco mais baixa, mais plana, não atinge grandes massas, acabando interferindo em algum outro ponto. De certo modo, todo o seu empreendimento foi mantido ao longo dos anos. Após uma análise mais cautelosa, foi possível pontuar alguns danos ao imóvel, como a deterioração dos tijolos na parede da lateral direita do edifício, proveniente das vibrações e intempéries, umidade gerada pela água que escoa livremente decorrente da falta de parte da tubulação e surgimento de micro-organismo e organismo, e patologias provenientes da degradação, erosão, eflorescência, colonização biológica e manchas. Desgaste nos tijolos causados por intempéries e ausência de manutenção, janela na parte superior da fachada com ausência de esquadrias e vidraça, outras apenas sem vidraças, decorrente da depredação por vandalismo. Trecho do ornamento da parte inferior da fachada está com depredação por vandalismo. No pavimento superior existe um trecho do ornamento que se encontra quebrado. A quantidade de pichação existente nas paredes externas é bem significativa, por estar em grande parte da fachada, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Reposição de tijolos na fachada e lateral direita não compatíveis com o original. Colocação de janelas de vidro fixo que não tem a mesma linguagem estética da original. Suporte metálico de ar-condicionado que contribui para o aumento da deterioração. Pichação, desgaste da pintura das portas e nos tijolos e falta de vidros.
Na parte interior do prédio, existe uma escada em estrutura de madeira que se encontra desgastada. É notável que existe deterioração nos revestimentos do piso, grande parte do revestimento que protegia ela está ausente e desgastado. Deterioração na pintura das paredes e no teto. Ausência de parte do guarda-corpo no lado esquerdo da escada. O rodapé com desgaste. Deterioração grave no revestimento, uma quantidade significativa de pedras com rachaduras e fissuras que comprometem o material empregado. Com base nas análises feitas através de imagens disponibilizadas, o prédio encontra-se no estado grave de conservação. Nota-se a ausência de manutenção por um tempo consideravelmente longo, inclusive a limpeza do imóvel. Esses fatores, infelizmente, contribuem de forma negativa e muito agressiva no avanço da degradação do mesmo, não apenas na sua fachada, mas também no interior. É urgente e extremamente necessário uma manutenção e restauro, para que se mantenha viva a história do prédio. Após fazer os diagnósticos, elencamos 17 itens que precisam ser conservados no prédio. E para isso elaboramos uma tabela com as medidas indicadas para cada um desses itens e a origem das patologias que danificaram ou depedraram cada um dos pontos elencados anteriormente. As intervenções não serão realizadas de forma a modificar o bem tombado na sua integralidade espacial, mas somente a recuperação dos elementos apontados na análise do estado de conservação. Ou seja, a restauração das fachadas, portas, janelas e elementos degradados no interior do bem. Recomendamos fazer a manutenção preventiva predial, elétrica e hidráulica a cada 6 meses. Sempre que detectado algum tipo de dano, realizar imediatamente a manutenção necessária, recorrendo ao auxílio de um profissional especializado após orientação e acompanhamento de um profissional dos órgãos competentes. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Boa noite.